Lima, do agronegócio, dos setores da mídia majoritária, seja como candidato a governador, porque a sua campanha aqui certamente vai ter um impacto no resultado em São Paulo e nacional. Então a gente tem uma tarefa grande nesse próximo período, duas, né, naturalmente. Uma é defender o governo do presidente Lula, mas essa não depende exclusivamente de nós, porque o governo tem seus instrumentos também, depende também de nós. Mas o governo tem seus instrumentos, a gente espera que isso melhore, que se acerte na política e que possa apontar rumos para o nosso país, se comunicando melhor com o povo, apontando todas as conquistas que o governo vem tendo e apontando de que lado está, né? Eu acho que esse debate aí do IOF e tal, no fundo é isso, né? De que lado estamos. Mas tem uma tarefa que depende praticamente só de nós, que é a oposição ao Tarcísio. E aí a gente precisa fazer uma oposição muito dura. E essa oposição dura não pode ser uma oposição puramente parlamentar. Tem sido feita, mas com resultados muito pequenos, já que eles têm uma maioria em todos os embates principais, a privatização da Sabesp, a retirada de 10 bilhões da educação, mesmo com alguma pressão lá, de alguma movimentação, não foi um debate que chegou no povo e que a gente conseguisse mobilizar mais amplamente. E a oposição tem que ser feita de maneira muito dura, até porque é um governo muito ruim. Se a gente for ver na educação, a plataformização, o desastre que isso é, se for ver na saúde, a falta de vagas nos hospitais estaduais, a desorganização que está, na segurança pública, tem uma tragédia que é o DERIT, sua política de morte. E nas farmácias, nos mercados, conversar, pegar abaixo-assinado e ir atrás de conversar com os trabalhadores e as trabalhadoras. A taxação das grandes fortunas. Esse é o debate que está no Congresso agora. Onde vai ser feito o ajuste? É nos pobres ou é nos ricos? Esse debate a gente tinha que estar fazendo enquanto partido. Não é ficar esperando o Lula fazer. Tem que fazer o governo, tem que fazer o Haddad, tem que fazer. Mas se a gente não tiver ação militante, esse debate já tem resultado. O Congresso é majoritariamente contra nós. Eu não consigo conceber porque que a gente ainda não tem uma campanha estadual contra os pedágios. Já que em várias regiões do estado, os pedágios estão aí, são uma realidade, e a gente poderia ter articulado o PT para fazer isso. Então eu acho que a gente tem muitos problemas. Isso são problemas políticos que se refletem na nossa organização. Só para terminar o meu tempo aqui, que falta menos de 1 minuto, depois eu também vou desdobrar, eu acho que a nossa organização, não é que ela precisa ser revolucionada, ela precisa fazer o óbvio, né? As macros, os coordenadores de macros têm que estar na estrutura do partido e não na estrutura de mandatos. Isso me parece óbvio. Porque existe contradição nisso. Existe contradição. A gente tem que ter um acompanhamento político mais permanente da executiva estadual com as macro-regiões, discutindo planos em cada região, discutindo como se estrutura, perspectiva política daqueles diretórios, definir planos, inclusive na formação de chapa estadual e federal agora. Ela não pode ser os de sempre, os que já são candidatos, eleitos e os suplentes, e depois vai quem quer. Não pode ser assim. A gente tem que ver o projeto político de cada cidade. Se tiver um candidato que foi bem na cidade, vamos lançar ele estadual, federal, para depois ele disputar melhor na frente. Então a gente tem muita coisa que fazer, que não são coisas revolucionárias, são meio óbvias, mas a gente tem que falar do óbvio porque ele não está sendo feito. E por último, não dá para a gente perder de 7-1 na internet. É verdade. Não dá para perder do jeito que a gente está perdendo. Sem ação nenhuma, nem para a nossa comunicação interna. A gente tem centenas de milhares de telefones e não tem uma lista de zap que organiza as pessoas. A gente não transmite um debate como esse, a gente não conversa com a nossa militância. Tem muita coisa que a gente pode fazer e melhorar na nossa atuação na internet. Mas meu tempo já se esgotou e eu agradeço essa oportunidade nessa primeira rodada. Claudinho Silva. A minha candidatura ela surge nesse PED em razão da insatisfação de companheiros e companheiras, né? Inicialmente companheiros e companheiras do movimento negro, militantes do combate ao racismo,
que tem muitas questões em relação a como o PT dialoga com a população negra, e eu vou citar uma questão, por exemplo. Uma questão, o PT considera que qualquer mandato parlamentar, do Estado ou federal, é força política. E o PT não considera que as pessoas negras são uma força política, né? Mesmo o povo negro tendo votado em massa em todas as eleições que o PT ganhou aqui nesse Brasil, né? Teve ocasião que o povo negro votou 88% no presidente Lula. Não é pouca coisa o que o povo negro já fez pelo PT em São Paulo e no Brasil. Então, o PT não considera negros e negras força política. E aí, quando a gente começa a fazer o diálogo, a construção em razão da perspectiva de apresentar uma candidatura negra, a gente percebe que há uma insatisfação muito grande no estado de São Paulo em relação à nossa direção, em relação ao nosso partido, em relação ao que a gente vivencia hoje, né? Eu não quero me aprofundar muito em conjuntura, porque eu avalio que nós temos muito pouco tempo, né? 10 minutos é muito pouco para poder aprofundar em conjuntura. Eu avalio que nós todos aqui, os candidatos, temos um pouco de uma leitura de conjuntura muito parecida, né? Conjuntura muito desafiadora, extrema-direita, o fascismo se organizando em âmbito mundial, liderados pelo Trump, e também a questão das guerras, né? A gente também tem uma posição de que nós devemos romper relações diplomáticas com Israel em razão do que acontece em Gaza, porém nós achamos que a gente não tem que se preocupar apenas com o que acontece em Gaza, nós temos que nos preocupar também com o que acontece no Iêmen, no Congo e nos territórios africanos também, que muitas atrocidades têm ocorrido nos territórios africanos, né? E a nossa candidatura, ela ganha essa perspectiva mais ampla, né, do que a questão racial, porque a gente percebe que mulheres, LGBTQIA+, e outras figuras que atuam em movimentos sociais também estão muito descontentes e insatisfeitos, e nós acabamos recebendo também o apoio dos companheiros e das companheiras do Diálogo de Ação Petista. E nos comprometemos com os 13 pontos apresentados para o Partido dos Trabalhadores virar à esquerda pelo Diálogo de Ação Petista, que dizem respeito a questões básicas, históricas, da construção do posicionamento do Partido dos Trabalhadores. Eu vou citar aqui algumas questões. Durante todo o nosso período aí, oferecer formação política lá, discurso do Lula, resolução do partido, tudo, livros, textos bases de teses, etc, 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 etc. E no dia da eleição ele vive um aplicativo só para votar. E a gente não conseguiu desenvolver isso, sendo o maior partido de esquerda da América Latina. Nós precisamos retomar o MAV. Teve um dirigente estadual do PT chamado Sidão, que criou um núcleo de militantes em ambientes virtuais do PT. Ele acabou, o MAV acabou. Sidão saiu da direção, acabou o MAV. Ele fez 2 campos do PT com formação política sobre algoritmo, sobre redes sociais, com intelectuais, com pessoas influencers, social media, dando formação para a nossa militância. Nós precisamos retomar isso. É urgente, é emergencial essa medida, e isso é uma medida simples. Nós precisamos, na direção do PT, ter um conselho de movimentos sociais ligados diretamente à presidência do PT para reconectar o PT com os movimentos sociais. Lá em 2018, o Mano Brown falou que a gente saiu da base. Ninguém aqui saiu da base. O que aconteceu foi que o PT não ouviu mais a base. O PT não ouve mais a base. Nós sabemos disso. Quem está na base aqui sabe disso. Eu vou parar por aqui porque deu meu tempo, e respeito ao tempo, mas eu quero aprofundar em demais propostas no decorrer do debate. Mas eu penso que o desafio é grande, nós temos muita coisa para construir, o PT é forte, o PT tem histórico de construção política aqui nesse estado e nesse país, e a gente pode muito mais do que a gente está fazendo. Muito obrigado. Nós chegamos, desculpem os homens eu falar dessa forma, mas é muito difícil a mulher se manter na política. E a gente tem que fortalecer isso de qualquer jeito, certo? Bom, mas vamos à pergunta. Aos nossos companheiros candidatos aqui, eu gostaria de saber de vocês, o que o presidente do PT estadual poderá fazer para mobilizar as redes sociais? Esse é um grande desafio. Eu adoro rede social. Gente, as coisas têm que ser muito rápidas para chegar rápido ao filiado.
Como atualizar esse cadastro maravilhoso de filiados, que a gente sabe o quanto é difícil. Atualizar esse cadastro e manter esses filiados conectados ao partido. A gente precisa saber, o filiado que mora lá no extremo da cidade, ele precisa saber que alguém mandar uma mensagem. Olha, um monte de gente se filiou até dia 28 de fevereiro. Será que eles receberam uma mensagem? Olha, parabéns, você se filiou ao nosso partido, seja bem-vindo, companheiro. Será que alguém fez isso? Eu fiz. Mas não é todo mundo que fez. A gente precisa ter esse hábito de conectar as pessoas. As pessoas têm que perceber que nós lembramos delas. E aí ela começa a conhecer e participar. Mas vamos deixar os nossos candidatos aí falar sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito importante. As pessoas têm que se sentir importante dentro do nosso partido, tá? Obrigada, boa noite. Obrigado, Ângela. Próximo, Paulinho Bururu. 2 minutos. Primeiro eu queria saudar todo mundo aqui, dizendo parabéns, corajosos e corajosas. Estarem aqui hoje, uma sexta-feira, dia 13, por coincidência ou não, né? E para uma macro-região que tem 16 cidades, e a gente aqui num número que não completou as cabeças. Quer diagnóstico melhor que esse para avaliar como está o nosso partido? E eu estou falando enquanto militante. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, por esse partido que eu ajudei a construir, ser 2 vezes vereador na minha cidade, 2 vezes candidato a deputado estadual, 5 vezes candidato a prefeito e 2 vezes prefeito eleito. E começamos, foi nossa gestão do Cinturão Vermelho. Que depois, graças a Deus, veio a Ruth, veio o Sérgio, veio o Emílio. A minha pergunta que eu faço para a direção estadual, qualquer que vá assumir dos companheiros aqui, torço que quem assumir aqui vai se unificar, porque com toda a disputa que tem aqui, eu penso assim, que legal, né? Nós estamos todos no mesmo partido, na mesma vontade, com a gana de querer fazer uma coisa importante para o país, para o Estado. Estamos numa disputa saudável, mas que divididos. Muitos não querem falar aqui que existe bronca entre nós, de momentos difíceis que nós vivemos, colocando a vida da gente em risco pelo partido que nós amamos. E aí eu quero fazer um desabafo aqui, Kiko, que na minha cidade mataram um menino chamado Zezinho. Não preciso falar mais nada, já sabem, até agora não foi esclarecido o crime dele. O partido não fez sequer uma menção a nível nacional e estadual, até hoje, depois da morte do Zezinho. E nada foi esclarecido. Não estou chorando nem derramado aqui não, só quero dizer o seguinte, qual é o tratamento que a nova direção do PT vai ter como casos como esse, que Deus queira que não aumente, porque a direita não vai perdoar, não vai perdoar, não vai perdoar mesmo. E encerro dizendo aos companheiros, que não seja esse tratamento que o Zezinho recebeu, que toque em toda a organização partidária aí em volta. Jandira, né? Obrigada. Eu acho que a situação que vocês vivem é um sintoma do que vive o PT. O PT em Jandira é abandonado. O PT é uma arma política fundamental da classe trabalhadora e não poderia ter deixado o PT de Jandira abandonado e ao léu. Não poderia. Por isso que a gente precisa do PT dirigente, de um PT nas ruas, de um PT fortalecido, para poder fazer esses enfrentamentos. O PT durante muito tempo não foi o governo no Brasil e teve poder. Por quê? Porque fazia oposição real, oposição de verdade, com militância na rua, com base mobilizada, organizada e dirigente. O PT era dirigente da sua base. O que hoje, infelizmente, não está acontecendo. A gente precisa tomar isso. Em relação às pequenas cidades, eu falei também um pouco aqui na minha fala, mas eu penso o seguinte, nós temos uma direção que boa parte dela é uma direção profissionalizada com apoio ou fortalecimento da nossa bancada. Se essa direção é profissionalizada, o que impede a gente de fazer reuniões nas pequenas cidades? Se a gente for fazer uma reunião em Juquitiba, em Cotia, em Bugaçu, em Budas das Artes, nós vamos mobilizar o PT da região inteira, vamos mobilizar a opinião pública da região inteira. Nós temos que ter a disputa de narrativa. O que a direita faz? É o ISS, é o INSS. No outro dia está todo mundo falando a mesma coisa na rede. E a gente, cada um fala de um assunto, todos importantes, mas cada um fala de um assunto. A gente não disputa narrativas. Isso precisa ter direção política. Então, primeira coisa. Segunda, diz respeito à própria organização da militância. Eu, por exemplo, como candidato, fui ver a lista de o que tinha na direção estadual.
Tinha uma lista com 400 mil telefones. Boa parte é antigo, não serve mais, mas deve ter 100 mil que serve. Tem dezenas de milhares de e-mails. Pô, a gente não organiza o básico, o que a gente tem. Porque isso a gente organiza a lista de zap, a gente faz o contato com o filiado, a gente começa a manter ele informado, passar informação, passar a linha política, né? O tal do organizador coletivo, não é o jornalzinho mais. Né? Esta lista de filiados, tanto por e-mails como por celulares. E as respostas têm sido muito poucas. 802, Cajamar. Então, uma questão que eu gostaria de perguntar era sobre a questão de sede. É fundamental os partidos terem sede. Isso, companheiro. Agora, Falou tudo. esta contribuição, estava falando com a tesoureira, essa contribuição estatutária padrão, que é R$30 semestral. E esses filiados desatualizados, que a gente não sabe realmente qual é a quantidade. Então tem que primeiro fazer esse trabalho, né, de organizar isso. Agora, como vocês aí da candidata à presidência poderiam formular algumas políticas de finanças para que todo diretório tenha uma sede. Uma outra questão é a questão da formação. A formação, eu tenho feito alguns cursos pela Perseu Abramo. Fiz vários cursos online lá, cursos ótimos. O Instituto Cajamar. Há anos que a gente tirou, no início lá, a gente tinha aquele instituto para a gente fazer formação, planejamento. Não seria interessante fazer retomar um convênio com o Instituto Cajamar para ajudar essa região a fazer os seus planejamentos e fazer a sua formação? Muito obrigado. Obrigado, Raimundo. Próximo. Boa noite, gente. Para quem me conhece, eu sou a Gabriela do Juntós, não sou do Munhoz, vou respeitar aqui meu colega. Mas eu vim aqui para fazer uma pergunta bem objetiva, baseado muito no que a gente viu nas nossas eleições aqui. A gente foi eleito, eu faço parte do mandato coletivo Juntós aqui de Osasco. A gente foi eleito ouvindo muito nas ruas que o PT precisa se renovar, o partido precisa de novos quadros. Renovar não é pessoas mais jovens. Renovar, o que eu digo, é novos quadros. Que tem muitas figurinhas já carimbadas na cidade. Enfim, pensando nisso, eu queria saber de todos os candidatos quais são os planos de vocês para oxigenar o partido e dar espaço a novos quadros dentro do estado de São Paulo. É isso, obrigada. Rede social, é isso que nós queremos. É isso que é a militância. A Marco de Osasco tem 16 municípios, que é a única marca que deu vitória para o Lula e para o Haddad, depois da capital, é a nossa. Agora, sem o presidente ou presidente, qual o grande problema que eu vou falar como coordenador da Marco nesses 6 anos e também nos 4 anos anteriores? Nós estamos com um problema que é uma síndrome do militante que é leão de WhatsApp. Mas na hora que chama para vir para a base, vem sozinho e ainda faz discurso. Cadê a base de vocês? Cadê a nossa base? Porque não adianta vir aqui, companheiros, dos lugares e falar o seguinte, é isso que vocês vão ter que trabalhar. Não, mas nós precisamos melhorar aqui, tem pouca gente, mas a pessoa vem sozinho. Se nós temos 45 anos de trabalho, qual a base que nós temos? Qual o núcleo que nós pertencemos? O que nós fazemos para melhorar o partido? Porque fazer discurso é fácil. Quando a gente faz caminhada, carreata, etc., não vai o pessoal. Então eu faço um desabafo, porque eu estou saindo agora para uma renovação, vou apoiar a Rosângela, espero que seja 10 vezes melhor do que eu. Mas nesses anos, quantas atividades nós fizemos nessa região e a maioria que está aqui não foi. E a gente sofre com isso. Então vocês vão ter uma missão difícil de organizar os núcleos, mas organizar os partidos. E pegar esse leão de WhatsApp e falar assim, você tem que ser militante de base. Quem entrega mais emenda. Eu sou melhor porque eu trouxe mais emenda para a minha cidade. A direita vai trazer muito mais emenda que nós. Eles têm mais, eles são centrão. Eles vão ter mais emenda que nós. Como é que nós vamos atrair a juventude desse jeito?
A juventude vai vir por luta política, contra a escala 6x1, taxação de grandes fortunas e com um horizonte socialista. Isso Que, aí. na minha modesta opinião, tem que ser radicalmente democrático. Então, se a gente não falar dessas coisas, não vai ter juventude. Por que a juventude vai vir com a gente atrás de emenda? Isso aí a gente faz. Bater Aí, palma. um elemento que está aí, a gente tem que fazer, não tem saída. Mas não é isso o centro da nossa política. E Tá muitas vezes certinho. no interior, hoje é o centro da nossa política, dos mandatos de vereadores, das macros, buscar emenda. Inclusive levando o prefeito de direita nos nossos gabinetes lá para a gente falar com... Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí a gente está ferrado. É isso Então mesmo. eu acho que a emenda existe, vai ter que ser disputada, mas não é o centro da nossa política. O centro da nossa política tem que ser a política, de projetar um sonho de uma nova sociedade. É isso que atrai a juventude. É isso Como é mesmo. que nós somos atraídos para o PT, lá na década de 80? Desse jeito, eu fui presidente do Diretório Zonal do Campo Limpo com 28 anos, eu era jovem, na eleição do Lula em 89. Mas por quê? Eu tinha um sonho de mudar a sociedade. Eu continuo com esse sonho, mas quem tem o motor das mudanças sempre foi a juventude. E precisa ter sonho para a juventude. A gente tem que falar desse sonho e organizar a luta. É isso. Aê! Ganhou meu voto, hein? Obrigado, Dona.